Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? 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 Amém. Vira a pessoa que está do seu lado e diga para ela: nós estamos aqui com o único intuito de louvar e exaltar o nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre, em nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos, mais uma vez. Eterno Deus, soberano Pai, nós te louvamos, te bendizemos, declaramos que Tu és o nosso Senhor e que não existe outro que se compare a Ti. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos capacitado, até aqui o Senhor tem nos usado para a expansão do Teu reino. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, o Senhor tem agido de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Nós podemos declarar que nós não somos mais os mesmos, que desde que nós nos encontramos contigo, grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nós te rendemos graça por isso, ó Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, te rendemos graça por essa casa, por esta igreja, que tem servido o Senhor Jesus de lugar para a comunhão, lugar, um ajuntamento, para que juntos possamos exaltar o Teu santo nome neste lugar. Nós temos aprendido em Ti, Senhor Jesus, a ter uma vida pessoal contigo, a uma vida íntima, mas também entendemos a importância de estarmos aqui reunidos enquanto igreja, e nós Te louvamos por essas portas abertas, por cada homem, por cada mulher que entrou aqui nessa noite, e tem o entendimento de que estão aqui para louvar e exaltar o Teu santo nome. Nós Te louvamos e Te bendizemos neste lugar, e clamamos a Ti, Senhor, fale conosco através da Tua palavra, que possamos sair daqui não como nós entramos, mas cheios de Ti, que haja transformação, que haja cura, meu Pai, que haja libertação em nosso meio, para louvor do nome do Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Pastor, está dando um pouco de microfonia, acho que pode diminuir um pouquinho, aí, acho que agora está melhor. Queridos, já há algumas semanas, Deus tem falado muito fortemente ao meu coração a respeito de alguns temas. Quando nós olhamos para a nossa geração, quando nós vemos como nós nos comportamos, ao olhar para a geração futura, nós temos, um histórico quadro de desprezo. As gerações estão sempre rejeitando a geração que vem e sempre rejeitando a geração que passou. Então, nós enquanto filhos, nós olhamos para os nossos pais e achamos que eles poderiam ser melhores. Nós enquanto pais, olhamos para os nossos filhos, ou para aqueles mais jovens que vieram depois de nós, e pensamos, no meu tempo não era assim. Mas se fosse no meu tempo, não se fazem mais pessoas como antigamente. Então existe essa aversão histórica, de geração que rejeita geração. Isso tem nos preocupado muito, porque uma vez a Bíblia é muito clara nos exemplos que nós temos de gerações que se perderam, gerações que não ouviram ao Senhor, gerações que foram deixadas de lado, gerações que se perderam. E muitas vezes, claro, sempre tem os remanescentes, mas falando de uma maneira geral, muitas pessoas se perdem quando uma geração é negligenciada. Diga comigo, eu não posso negligenciar a minha geração, a que vem depois da minha e a que veio antes de mim. Diga, devo respeitar, devo amar, em nome de Jesus. Então, diante desses questionamentos, diante dessas minhas insatisfações com aquilo que nós temos visto, e a gente tende a sempre culpar outras pessoas e nunca olhar para a gente, eu fiquei um pouco preocupado e pensando, com todo esse desprezo que nós falamos das gerações futuras. Eu quero ver daqui para frente, porque esse pessoal, mas essa galera, mas nós estamos diante de uma geração. Quem são os responsáveis por essa geração? Sempre a geração anterior. Então, se eles são uma geração que aos seus olhos não estão caminhando bem, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Então, quando você fala mal da geração que vem depois de você, você está dizendo que você está sendo incapaz de perpetuar os ensinamentos de Deus para aquela geração. Então, diante disso, diante desse peso, dessa responsabilidade, eu fiquei muito tenso. Obrigado, pastor. Fico tenso, fico preocupado eu tenho uma filha. Então, eu não quero que
o futuro da minha filha seja, né, pior, seja, enfim, como muitas pessoas têm abrido a boca só para declarar. Eu quero que ela tenha, ela viva, claro, a palavra vai se cumprir, as coisas vão ficar, né, cada vez fica mais difícil em muitos aspectos, mas eu não quero que a minha filha seja uma geração desacreditada. Eu quero olhar para ela e eu quero me alegrar na minha velhice, de saber que ela agora é quem cuida de mim, ela é quem agora ensina, é ela quem agora é quem prega. Então, diante de todas essas questões, e, né, recebendo algumas ministrações, vindo algumas pregações, o Senhor falou fortemente ao meu coração a respeito de um tema, e o tema é legado. Diga comigo, legado. Não, diga como quem está vivo, diga legado. Queridos, legado, ele é uma herança que nós deixamos para a próxima geração. E essa herança pode ser de bens materiais, né, que nós vamos construindo durante a nossa vida, né, passamos para os nossos filhos, mas isso também pode ser uma herança de habilidades, pode ser uma herança de tradições, tradições de família, receita, tudo isso envolve legado. Receitas culinárias, minha avó fazia, minha bisavó fazia, né? Então o jeito de fazer as coisas, a gente percebe isso, esse legado, essas tradições, quando a gente se casa. Nós percebemos que a outra família, ela faz algumas coisas diferentes da gente, e a gente vai herdando essas tradições, esse legado. Diga comigo, legado. As histórias dos nossos antepassados, a nossa fé, os nossos valores morais. Legado é aquilo que nós passamos, o nosso modo de viver, que nós influenciamos as outras gerações. Só que o nosso legado, ele pode influenciar muitas pessoas. Pastor, perdão, eu esqueci de avisar, eu não queria dessa vez. Eu sempre gosto de fundo musical para as minhas pregações, mas essa pregação, diferente da que eu gosto, porque eu gosto muito de pregação expositiva, de ir na palavra e a partir daquela palavra a gente falar a respeito dela. Esse momento de hoje eu nem costumo chamar de sermão, eu acho que é mais uma palestra, porque nós vamos sim ter base bíblica para isso, porque afinal de contas eu não estaria aqui se não fosse, né, com base bíblica, mas vai ter um momento que vai ser mais num formato de palestra. Então o tema ele é muito denso, então essa musiquinha, né, geralmente às vezes deixa a gente mais leve. Então eu quero vocês muito atentos, vocês prestem atenção em todos os detalhes, porque essa palavra tem sido libertadora para a minha vida, e eu creio que será para a sua vida também, em nome de Jesus. Então o nosso legado, ele pode influenciar muitas pessoas, mesmo além da nossa família, pessoas que nos observam, pessoas que nos têm como exemplo, né? Nosso legado, ele pode ser de bênção, mas infelizmente ele também pode ser de maldição. Pode ser um legado rico, né, que capacita a próxima geração a ir adiante, a ir além, de serem maiores e melhores do que nós, mas pode ser um legado pobre, que não vai impulsionar, mas vai limitar, vai deformar a próxima geração. O legado que você deixar pode libertar ou aprisionar gerações depois de você. O seu legado, queridos, ele atravessa, né, gerações. Então, legado... Estou com um negocinho aqui, pastor. Tá. Então, o legado, ele é construir fundamentos para gerações futuras. Diga comigo. Legado é construir fundamentos para as futuras gerações. Então, isso é legado, né? O nosso legado, ele atravessa essas gerações, né? Nós construímos fundamentos para as futuras gerações. O meu teto é o piso da próxima geração. Até onde eu construir, a partir dali os meus filhos vão construir a sua vida. A próxima geração vai começar a partir do meu teto. Então a gente tem que dizer, comecei do zero. Não, nós não começamos do zero. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas no termo material. Meu pai construiu uma casa e aí a partir dessa casa eu vou, né? Então a estrutura dele agora é a minha estrutura. Mas existem fundamentos, existe toda uma essência, existe toda uma raiz. Nós somos o que somos porque nós herdamos, né, esses genes, herdamos esse material genético dos nossos pais, mas também daquilo que eles construíram, daquilo que eles viveram. Então, nos países lá do Oriente Médio, muitas casas, né, elas têm uma estrutura muito, muito interessante. São casas bonitas, né, de 1, 2, 3 andares,
mas uma coisa chama muita atenção: um número grande dessas casas, na parte superior existem colunas. A casa está toda bonitinha, toda arrumadinha, mas existem colunas na parte de cima. E quando busca saber por que daquilo ali, a resposta é muito simples. Eles dizem que eles já deixam a estrutura pronta para que talvez o filho possa construir a sua casa a partir dali, para que talvez o neto possa construir a sua casa a partir dali. Ou seja, o meu teto é onde a próxima geração vai começar a sua vida, vai continuar o seu fundamento, o fundamento da sua vida. Fundamento esse que nós já iniciamos lá atrás, mas que eles vão dar continuidade lá na frente. Diga comigo, isso é legado. Por mais que a gente não veja as estruturas de ferro das nossas vidas, assim são esses fundamentos das nossas vidas. Eles também estão ali, esperando que os nossos filhos cresçam, e a partir deles que eles vão construir as suas próprias vidas, em cima da nossa, baseado naquilo que nós ensinamos, baseado naquilo que eles aprenderam com a gente, baseado naquilo que eles olharam para nós e rejeitaram, baseado naquilo que nós fizemos e que eles não têm alegria de lembrar. Baseado nisso, é sobre esse teto que eles iniciam a sua vida. É exatamente isso que nós fazemos, quer a gente queira ou não. Nós estamos levantando as bases para futuras gerações. Diga comigo, amém. Amém. Só que muitas vezes o prédio que foi construído, o prédio original, ele tem alguns problemas estruturais. A gente fica colocando uma massinha aqui, um remendo ali, nessas rachaduras, Às vezes a gente vê que está meio torto, que está meio perigoso, mas a gente vai vivendo e vai colocando andar em cima de andar, e uma hora tudo desmorona. Eu me lembro da minha infância, na minha rua, lá na Ceilândia, tinha uma casa que eu achava muito engraçado, porque a casa era assim, e aí a alegria dos adolescentes da rua era dizer que aquela casa estava torta, porque o dono da casa, foi ele quem construiu, e ele ficava muito bravo, e ele brigava com eles. Então a alegria daqueles adolescentes era ir lá: essa casa é torta, essa casa é torta, e ele ficava bravo. E nós muitas vezes, a nossa própria vida, os fundamentos das nossas vidas estão assim, tortos, cheios de remendo, construídos de maneira errada, mas nós fechamos os nossos olhos para isso e seguimos com a nossa vida. E aí chega uma hora que, como o ditado diz, a casa cai. Jerusalém, ela foi destruída algumas vezes, e em todas as suas reconstruções, as mesmas pedras que desmoronaram lá atrás são as mesmas que são utilizadas para restabelecê-la. É claro que novas pedras são acrescentadas, e eu nunca fui em Jerusalém, não fui ainda, porque ainda vamos, amor? Minha esposa sonha com isso. Mas pessoas que têm o hábito de ir, que já foram, eles dizem que os próprios guias, eles mostram: tá vendo essas pedras aqui? Essas pedras foram da segunda reconstrução, porque essas daqui não, essas aqui são as pedras originais, mas essas foram datadas e tal, enfim, a cor, não sei o que e tal, elas já são, essa daqui é da outra reconstrução, essa aqui é da época tal e tal e tal. Mas a maioria, as pedras que de fato são utilizadas foram utilizadas nessas reconstruções, que Jerusalém foi sitiada muitas vezes, destruída algumas vezes. Existem alguns teólogos que dizem que são 2, outros falam que são 12, outros dizem que são 23, enfim. Então, diante de tudo que ela viveu, foram muitos ataques. Nesses ataques, muitas vezes não era destruído tudo, mas uma coisa ou outra era destruída. Então Jerusalém passou por um processo de restauração, de reconstrução por muitas vezes. Então, sempre essas reconstruções se davam a partir daquilo que já existiu, daquilo que já estava lá, daquilo que já foi lapidado. Ruínas de várias e várias gerações, sendo restauradas para edificar algo a partir delas. Isso nos leva, queridos, ao texto que eu quero compartilhar com os amados, que está lá no livro de Isaías, capítulo 58, não precisa abrir. Está aqui para nós lermos, Isaías 58, capítulo 12, que diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações,
e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Glória a Deus. Que promessa linda, que promessa maravilhosa. Construir um legado também é lidar com o passado. Diga comigo, construir um legado também é lidar com o passado. Não tem como construir um legado sobre fundamentos arruinados. Não tem como construir uma vida sobre um alicerce que não está bem feito, que não está estruturado. Nós até podemos fazer, mas é certo que tempos depois tudo vai ruir, tudo vai cair por terra. Por mais que a gente não queira, nós somos chamados para restaurar ruínas e levantar esses fundamentos caídos de muitas gerações. Para que os nossos filhos construam a partir de nós o seu futuro, é melhor, queridos, a gente começar a lidar agora com os fundamentos frágeis e destruídos dos nossos antepassados. Ah, pastor, mas eu não sou pai ainda. Mas vai ser. Ah, mas eu não pretendo ter filho. Mas você pode ser espelho na vida de alguém. Você pode ser bênção na vida de alguém. E a partir de você, essa pessoa vai construir a sua vida, vai construir os fundamentos das suas próprias vidas. Então, é muito importante ficarmos atentos nisso. Todo fundamento frágil, todo fundamento destruído, precisa ser restaurado. E somos nós, os nossos filhos, que somos nós, edificarão as antigas ruínas. Deus nos chamou para edificar fundamentos frágeis e destruídos dos nossos antepassados. Legado não é só levantar fundamento para o futuro. Legado é restaurar as ruínas das antigas gerações. Vamos repetir juntos? Legado é restaurar as ruínas das antigas gerações. Como eu posso deixar um legado bom sem me preocupar com aquilo que ficou para trás? Como eu posso construir algo bom sem olhar para aquilo que fundamenta tudo, que é a base de tudo? Queridos, eu digo isso através da minha observação. Nós vemos pessoas ricas quebrando muitas vezes, e a gente fala, nossa, eu quebrei, eu fiquei sem R$1. E logo depois, passam-se alguns anos, aquela pessoa se torna rica novamente. Olha só, sabe o que é isso? Legado não é só dinheiro, não. Legado é aquilo que nós, fomentamos no coração dos nossos filhos. É aquilo que nós ensinamos eles a fazer. E essas pessoas que aprendem com seus pais, com as derrotas dos pais, com as vitórias dos pais, eles se levantam, eles se erguem novamente, eles se tornam ricos novamente. Isso é uma realidade. Eu conheço várias pessoas que falaram a respeito disso, que um dia ficaram quebrados, sem nada, completamente sem nada, e hoje são ricos, milionários novamente. Então, nós precisamos arregaçar as mangas e nos preparar para catar pedra. Pergunta a pessoa que está do lado, diga, está preparado para catar pedra? Queridos, nós precisamos nos preparar para identificar as pedras e restaurar aquilo que um dia foi quebrado, consertar aquilo que um dia foi danificado, ou até mesmo quebrar fundamento errado. Nós precisamos conferir como estão as estruturas, como estão os fundamentos, e seja qual for o problema que ficou para trás, seja qual for o problema que nós encontrarmos, o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para nos dar autoridade para identificar e nele restaurar toda e qualquer fundamento e estrutura ruim. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Bom, diante disso nós precisamos entender algumas coisas. Nós somos feitos do material genético do nosso pai e da nossa mãe. Amém? 50% da mãe, 50% do pai, 25%, desses 50% de um vô de cá, outros 25% de um vô de lá. E se a gente for reduzindo, a gente chega onde? Em Adão e Eva. E isso não é um romance bíblico, nós estamos falando de ciência. Em 2018, uma pesquisa científica foi afunilando, não sei como, quais esses processos,
o DNA de várias pessoas de nacionalidades diferentes, asiáticos, americanos, espanhóis, enfim. Foram pegando essas pessoas e foram meio que afunilando. E todo o globo terrestre, todas as pessoas da face da terra, elas ao final se resumem a um único casal. As pessoas dizem que a ciência vai contra a palavra. A ciência existe para confirmar a palavra de Deus. Enquanto a ciência diz, em 2018, que toda a raça humana vem de um único casal, a Bíblia já diz isso há muitos e muitos e muitos tempos. Então nós somos feitos de material genético dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E às vezes a gente até vê umas coisas meio engraçadas. Por exemplo, eu trabalho para uma mulher. Ela é dona de uma empresa de seguros lá nos Estados Unidos. Ela se casou, o marido dela é latino, é brasileiro também, mas de família latina. Então ele é moreno, de cabelo liso, ela branca, de cabelo escuro, ambos de olhos escuros. E aí tiveram um primeiro filho, o menino tem a mesma característica deles. Tiveram a segunda filha, a menina nasceu loira do olho azul. E aí eu achei, né, ela é linda, eu falei assim, nossa, que engraçado. Tão diferente deles, né? Tão diferente da Júlia, muito parecida, né, com eles, mas diferente na cor. E aí passou-se alguns tempos, na cor, né, a cor dos olhos, passou-se alguns tempos, ela posta uma foto da avó. A avó loira, de olho azul, a cara da menina, a cara. E aí ela falou assim, para quem se pergunta de onde a minha filha herdou essa cor e esses olhos, eis a resposta, minha amada avó fulana de tal. Ou seja, tem material genético dessa avó ali, né? Então tem, né, influência da avó naquela menina. E nós somos quem nós somos por conta desse material genético herdado, né? Muitos apelam para a plástica, apelam, né, para uma chapinha, para uma escova, né? Enfim, fazem alguns procedimentos para melhorar um pouquinho aquilo que não gosta muito, mas não tem jeito. Não sei se vocês já viram um memezinho que uma mulher que faz várias cirurgias, ela, né, achava que o rosto dela não era bonito, ela faz várias cirurgias, e ela é rejeitada por um cara, e aí ela faz várias cirurgias, fica com um rosto completamente diferente, vai até esse cara, o cara se apaixona e eles se casam. E aí tem um filho, e quando nasce, o rostinho da criança é o mesmo rosto dela lá atrás. Né? O material genético não mudou, a plástica mudou dela, mas o material genético continua o mesmo. Então, né... isso, nessa matéria-prima, ela vem dos nossos antepassados e ela vai estar, né? vai ser nossa. Mas não apenas, queridos, essas características físicas nos compõem, né? Nós não somos apenas material genético, nós também somos, né, a nossa personalidade, as nossas características sentimentais, emocionais, elas também fazem parte de quem nós somos. Até os nossos gostos, né? Eles são, antes de tudo, determinados geneticamente, mas também nós somos feitos pelas experiências que nós vivemos. Diga, eu sou feito pelo material genético do meu pai e da minha mãe, mas também por todas as experiências que eu vivi e que eu vivo. Ou seja, alegrias que nós temos, traumas que nos impactam pelos hábitos que, né, nós formamos, pelos padrões familiares, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós aprendemos, pelos exemplos a que nós somos expostos, a nossa fundação, as pessoas que serviram para a base da nossa existência. Somos material genético, mas também somos aquilo que nós vivemos. Se você pega duas pessoas, gêmeos iguais, mesmo material genético, coloque um em uma família e outro em outra família, encontre-se com eles depois de 30 anos, terão comportamentos diferentes. A aparência, que é a parte do material genético, é igual, mas muita coisa, hábitos, serão completamente diferentes. Por quê? Porque eles são o que são, porque eles também eles receberam influência de suas famílias. Então isso é um fato, isso é uma realidade. Então, o legado das nossas famílias de origem, eles são muito importantes de serem analisados. Muito importantes. Precisamos olhar para os fundamentos da nossa existência. Precisamos olhar para os nossos pais. Precisamos olhar para os nossos avós. Se tivermos informações dos nossos bisavós, né, tataravós, seria ideal, seria excelente. Isso é muito importante, muito importante. Sabe por quê? Olha só, a ciência, ela já prova
que existe memória uterina. O que é memória uterina? É a capacidade que nós temos de nos lembrar de quando estávamos ainda no útero. A ciência já deixou isso muito claro, nós temos essa capacidade. Inclusive, existem dentro da psicanálise, dentro da psicologia, uma parte que lida com hipnose. E essa hipnose leva a pessoa a esse estado, né? Acessando as memórias do ventre, ainda do ventre. E não tem nada de místico nisso não, queridos. Nada de místico. É acionar uma área do cérebro que tenha acesso a essas informações. Então, existe, né, essa memória uterina. Nós somos capazes de nos lembrar daquilo que nós estávamos, né, ali dentro do feto, né, dentro da barriga, né, ainda um feto. E se eu te disser, não se escandalize, que parte do nosso material genético foi concebido ainda dentro da barriga da nossa avó. Opa, peraí. Quer dizer que eu fui concebido, parte de mim foi concebida na barriga da minha avó e não na barriga da minha mãe? Aqui nós temos, né, algo para nós visualizarmos. A mãe grávida da sua filha. E, queridos, todos os óvulos que uma mulher carrega hoje já estavam nela quando ela ainda era um feto. Todos os óvulos que uma mulher poderá fecundar durante toda a sua vida são gerados dentro do feto a partir do 3º mês de gestação. O nosso material genético é óvulo da mãe, espermatozoide do pai. A ciência nos diz que quando a mulher ainda é um feto dentro da barriga da mãe, aqueles óvulos já estão prontos. Então você, mulher que gerou uma filha, alegre-se, você também gerou parte dos seus netos. E eu achei isso tão lindo. Eu fiquei pensando, né, na minha avó, né, e pensando, meu Deus, eu já estive dentro da minha avó, né, já fui, né, um bebezinho, não é nem um bebezinho, já fui, né, parte do meu material genético esteve ali. Então olha só, então a mãe carregando a sua filha, mas dentro dessa filha já existe o material genético que vai gerar os filhos dela. Então toda mãe, né, a minha filha, parte dela esteve na barriga da minha sogra, quando minha sogra estava grávida da minha esposa. Olha só que coisa linda, olha só que coisa extraordinária. Mas diante de todo esse conhecimento que nós temos, nós precisamos analisar então algumas coisas. Para construir um legado para o futuro, a gente tem que pensar nos fundamentos do passado, porque o que eu faço hoje vai afetar os meus netos, as minhas netas. O que eu vivo hoje vem como resultado do fundamento que eu recebi da minha mãe, da minha avó também. E isso nos faz lembrar da palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, versículos 6 e 7 diz assim: não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais para os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E aí vem a ótima notícia: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o pastor Rodrigo falou isso hoje na escola bíblica, né? A graça sempre existiu, né? Aqui nós percebemos, a graça sempre existiu. Olha só, 1000 gerações, nossa, meu Deus, Deus visita a 3ª, 4ª, tem a 3ª, 4ª geração, mas Ele visita até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Os amados conseguiram compreender até aqui? Se não compreenderam, me pergunte depois, tá? Porque agora eu não vou conseguir, né, tirar essa dúvida, mas estou aberto caso tenha alguma dúvida. Nós precisamos lidar com o fundamento, com o legado que nós recebemos. E nós precisamos deixar um legado de bênção para as próximas gerações. Se eu quero abençoar os meus netos, eu preciso curar os meus traumas. Eu preciso cuidar da minha saúde física. Eu preciso cuidar da minha alma, da minha saúde emocional. Por que não dizer da minha saúde espiritual? Eu preciso lidar
com a herança que eu recebi, para que eu possa deixar uma herança ainda mais rica para as gerações futuras. Queridos, estudos comprovam que as primeiras conexões neurais, e o que são conexões neurais? São a comunicação, é como é feita essa comunicação entre os nossos neurônios. Tá, mas o que são os nossos neurônios? Os neurônios, eles são aqueles que transmitem a mensagem do cérebro para o nosso sistema nervoso. Então, ou seja, eles indicam como o corpo deve agir e reagir a determinado gatilho. Então, vamos lá. Então, as primeiras conexões de um feto, ou seja, as primeiras influências, as conexões que vão dar essa mensagem para o sistema nervoso, ou seja, como eles devem agir, como eles devem fazer, como eles devem se movimentar, tudo isso, são transmitidas pelo sistema nervoso da mãe. O bebê, o feto, ele não tem referência, mas ele sonha, ele se coça, ele tem posição favorita. Eu já vi, a gente vê algumas ecografias, uma pessoa no meu Instagram, não me lembro quem, recentemente, postou que várias ecografias que fez, a filhinha estava assim. E aí nasceu, no seu primeiro mesinho, só dormia com a mãozinha assim. Já tem hábitos, a Lívia era assim, desde a barriga, era com a mãozinha assim, e fez isso por muito, muito, muito tempo. Ou seja, são conexões neurais, são comportamentos, é a maneira como o cérebro diz para ela se comportar. E qual é a base? De onde vem isso? Vem do sistema nervoso da mãe. Então, o funcionamento do cérebro do bebê, enquanto está na barriga, são herança do sistema nervoso da mãe. Aí aqui tem, como se dão essas conexões neurais. Tá vendo? Eles vão caminhando, encontram outras coisas aqui e vão se unindo, criam outra. Daqui, desceu para cá, agora daqui, vem daqui, o outro vem daqui, se conecta. Mais uma conexão, vai para cá, vem para cá, mais uma conexão neural. Ou seja, como é que isso se dá? Como é que isso funciona? É quando as coisas começam a fazer sentido. Opa, peraí, isso começa a fazer sentido uma coisa com a outra. Então, essas conexões neurais vão acontecendo a partir disso. Então, pastor, mas então essa pregação está muito pretensiosa. Afinal de contas, ou essa palestra, que eu nem quero chamar como pregação, que a gente está entrando em alguns termos científicos e tal. Então está muito pretensiosa, porque afinal de contas, os homens então não tem nada a ver com os fundamentos da vida de um bebê. Então isso é só relacionado às mulheres. Então eu posso me levantar e ir para casa e deixo as mulheres aqui entendendo. Aí é que você se engana, meu camarada. A gente pode até não passar o que nós sentimos durante o período da gestação, mas além da outra metade do material genético, sabe? Os outros 50%, nós somos os responsáveis por como essa mãe se sente. Nós somos os responsáveis. Se nós cuidamos ou não da saúde física e emocional da nossa esposa, isso vai ser molde para o nosso bebê. Além disso, o afeto que aquela criança recebe nos anos iniciais da sua vida é outro fator extremamente, extremamente importante. Aqui nós temos a ilustração, não é nem uma ilustração apenas, é uma foto real, é um PET scan de duas crianças de 3 anos. Uma criança que recebeu afeto, que recebeu atenção, que recebeu amor. Outra criança que não recebeu afeto, que não recebeu amor. Aqui o cérebro de uma criança com afeto. Percebam que está tudo completinho. As fissuras são mínimas. Aqui quase não dá para ver. Aqui já uma criança de 3 anos, da mesma idade, que não recebeu afeto. Percebam as deformidades. Perceba o oco que existe aqui. Olha a diferença. Afeto sem afeto. Olha só a diferença. Então, essas conexões neurais, a forma como isso se dá, a forma como isso acontece, não é só dentro da barriga.
Aquelas experiências que o bebê sente depois que nasce também contribuem, e muito, muito, muito. Homens, diga comigo, é minha responsabilidade também. Não, tenham coragem, homens, para dizer. É minha responsabilidade também. A estrutura, o fundamento que os meus filhos estão construindo. Então esse comparativo aí, dessas crianças. E impressionantemente, queridos, o nosso cérebro, ele é mapeado, ele é moldado para as nossas conexões neurais. Elas são, primeiramente feitas ali pelo sistema nervoso da mãe, mas depois elas continuam se desenvolvendo baseada naquilo que essas crianças recebem externamente. A partir da Primeira Guerra Mundial, como houve um número muito grande de órfãos, muitas crianças sem pai e mãe que perderam os pais nas guerras, existiam lugares onde aquelas crianças recebiam cuidados, recebiam comida, enfim, orfanatos ou centros onde aquelas crianças eram acolhidas. E a guerra durou mais ou menos em média 4 anos. Então, durante esses 4 anos, aquelas mulheres, aquelas enfermeiras, aquelas cuidadoras, elas puderam observar algumas coisas. Elas puderam ver que algumas coisas começaram a fazer sentido. E a partir disso, começou-se estudos a respeito disso. Elas perceberam o seguinte, que as crianças que os pais morreram e que essas crianças não tinham acesso a carinho, a atenção, essas crianças, elas tinham um comportamento tal. Já as crianças que perdiam só uma parte, o pai ou a mãe, e aí a mãe tinha que estar naquele lugar e ajudava e dava atenção para o filho e tal. À medida que eles iam crescendo, com 2 aninhos, 3 aninhos, eles começaram a perceber que aquelas crianças que não recebiam atenção, que não recebiam afeto, eles tinham um determinado comportamento. Aquelas outras que recebiam esse afeto, que tinham essa atenção, eles tinham outro comportamento social, eles aprendiam de maneira diferente e até mesmo a saúde deles era diferente. Aquelas crianças que receberam menos atenção, eram as crianças que mais adoeciam. As crianças que recebiam amor, que recebiam atenção, adoeciam muito menos. Então, a partir dessa observação, até então era tudo empírico, era apenas essa observação, eles começaram a desenvolver alguns estudos, alguns estudos dentro desse sentido. E hoje, diante de toda a tecnologia que nós temos, a gente tem aqui a prova de que a observação dessas cuidadoras, dessas enfermeiras, desses médicos estava correta. Hoje nós temos dados concretos, comprovações científicas, que isso é extremamente real. E aqui, queridos, nós temos algo um pouco mais chocante. E sabe por quê? Porque isso aqui, falta de afeto. Isso aqui explica por que pessoas na vida adulta, elas aceitam estar em um relacionamento abusivo. Possivelmente, lá no seu inconsciente, elas foram meio que programadas para imaginar que negligência é afeto. Isso explica também os perpetuadores de abusos, porque é o que eles conhecem enquanto afeto. Claro, não vou ser reducionista aqui, ao ponto de pegar isso aqui e tentar explicar o todo a partir dessa pequena partícula. A gente está falando de casos relacionados a isso. Existem inúmeras outras coisas, a psicopatia, enfim, comportamentos, é uma questão muito mais complexa. Então, a gente está falando de uma partícula, Eu não posso definir o todo por conta disso. Então todo psicopata, todo abusador, ele não teve afeto. Não é por aí não. Parte deles não tem. E a partir disso a gente pode explicar o porquê. Amém? Aqui nós temos um comparativo dessas conexões neurais até a fase adulta. Então aqui a gente vê o recém-nascido, tem algumas ali, algumas conexões essas que foram geradas na barriga da mãe, e aí com um mês, já no braço do pai, da mãe, recebendo carinho, recebendo afeto ou não, ou tendo que chorar e ninguém ir buscar, ele ter que se calar sozinho, porque enfim, não teve. Então vão surgindo novas conexões lá.
Percebe que o número de conexões daqui para cá mudou. Aqui a gente tem mais, é só um mês de vida. Com 9 meses, olha só, já tem muita conexão. E essas conexões, ó, tá vendo esses pontos mais grossinhos assim? É quando essas conexões elas começam a ter um pouco mais força, quando as coisas começam a fazer ainda mais sentido. Então, dentro do aprendizado, enfim, dentro de uma série de coisas. Aqui já temos um exemplo de uma criança de 2 anos, olha só, o emaranhado de conexões que essa criança tem. Sabe o que mais me chama a atenção? Olha só o próximo, dos adultos. Esse é muito diferente desse. Tem sua diferença porque as conexões elas se tornam um pouco mais fortes, ó. Conexões um pouco mais estabelecidas. Mas olha só, com 2 anos, a quantidade de conexões neurais que uma criança já tem. Ou seja, muito do adulto que essa criança vai se tornar aconteceu aqui, ó. Muitas das reações, muito dos sentimentos, muito da forma como essa pessoa vai olhar para a vida, muito de como essa pessoa vai agir, tomar as suas decisões, elas aconteceram aqui. E durante a sua vida eles só foram se intensificando. As conexões só foram ficando mais fortes. Diga comigo, Jesus me ajuda. Nós enquanto pais, enquanto pessoas que estão aqui para ajuntar pedras e reerguer fundamentos errados, isso aqui é muito importante se compreender. Muito, muito, muito importante. Então essas conexões, esses estímulos, eles são baseados nas coisas boas, mas também são baseados nas coisas ruins. Então a criança começa a fazer, algumas coisas começam a fazer sentido. Opa, encostou em algo quente e queima. Opa, gera-se uma conexão ali, né? Uma coisinha vai, ó, dor, né? A conexão da dor, a conexão do quente. Opa, o quente gera dor. Então aquela criança não vai mais chegar em algo quente, tocar algo quente. Por quê? Porque ele entende, já tem essa conexão de que se ele tocar, ele vai se queimar, e se ele se queimar, ele vai sentir dor. Então as coisas começam a fazer sentido. Mas também coisas boas, né? Beijinho na testa, longo, a Lívia ama isso, desde bebezinha. Até hoje, a gente dá beijo assim demorado, né? E ela fecha o olho, e chega e fica mole. Se é eu fazendo de um lado e minha esposa do outro, ela literalmente desmaia. Ela fecha os olhos assim, né? Existe uma conexão muito forte, porque a gente faz isso desde sempre, desde que ela é muito pequenininha. Então existe, né? Ela percebe ali afeto, ela percebe, né, cuidado, ela percebe amor naquela determinada situação. Então, para fazermos essas novas conexões, né, nós precisamos de traumas, experiências positivas muito marcantes. Ou nós precisamos de novos hábitos. Diga comigo, novos hábitos. Como quem está vivo, diga novos hábitos. Ou seja, isso é uma ótima notícia. É uma ótima notícia porque nós precisamos de novos hábitos. Ou seja, nós podemos restaurar os fundamentos arruinados de muitas gerações através de novos hábitos. E diga glória a Deus por isso. O legado frágil e corrompido que nós recebemos não precisa permanecer assim. Nós podemos continuar edificando a nossa vida de maneira diferente. Nós podemos deixar um legado bendito para as futuras gerações, mesmo se lá atrás a coisa não começou muito bem. Mesmo se lá atrás, né, enfim, aquilo que nós recebemos, ou aquilo que os nossos pais, as nossas avós viveram, não foi muito bom. Nós podemos. E aí, mais uma vez, diante disso, eu me lembro, né, do que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 12, versículo 2, o que diz? Vamos ler juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Diga comigo, renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus.
A neurociência também chama isso de plasticidade cerebral, e o que a Bíblia já há muito tempo chama de renovação da mente. Se você achou que ia passar a sua vida inteira marcada pelos fundamentos dos seus pais, em Cristo Jesus você pode refazer o seu legado. Acho que eu tenho que começar de novo, pastor, porque ninguém está entendendo nada. Se você achou que ia passar a sua vida inteira marcada pelos fundamentos dos seus pais, em Cristo Jesus você pode refazer o seu legado. Você pode refazer o seu fundamento. Você pode avançar onde você achava que você nunca iria conseguir. Você pode deixar algo diferente para o futuro. Filho de peixinho, peixinho é até Jesus entrar. Quando Jesus entra, ele pode virar até tubarão. Até tubarão. Mas então qual é o caminho, pastor? Diga comigo: arrependimento de pecados, cura, libertação, renovação da mente. Glória a Deus. Comece a perceber o seu legado. Comece a pesquisar a história da sua família, os hábitos que se repetem. Houve aborto? Houve assassinato? Problemas com álcool? Problemas com mentira? Problemas com adultério? Privação material? Fome? Precisamos olhar e entender. Por que a minha mãe reage assim? Por que eu reajo da mesma maneira que a minha mãe? Qual a razão disso? Qual a razão disso? Por que meu avô bebeu e traiu? O meu pai bebeu e traiu? E eu me converti, mas a minha vontade é de beber e de trair todos os dias. Por quê? Precisamos fazer essa análise. Precisamos olhar para trás. Precisamos olhar para esses hábitos malignos que se repetem e se perpetuam nas nossas famílias. Precisamos nos arrepender. Arrependimento de pecado. Perceba a linhagem de iniquidade de pecado que você tem herdado. Olhe para a sua própria história, os pecados que você cometeu. Quais são as suas maiores fragilidades? O Espírito Santo vai te trazer a lembrança, pecados que você cometeu, pecados que foram cometidos com você, contra a sua família de origem, em nome de Jesus. Mas isso é para você ficar triste? Oh, meu Deus, que coisa terrível. Não, é para que você entenda: opa, agora eu sei onde o meu clamor deve estar. Agora eu sei onde eu preciso de cura. Agora eu sei onde eu preciso de libertação. Agora eu sei onde eu preciso lutar, onde eu preciso agir. Ah, pastor, mas por que eu vou mexer nessas coisas que ficaram lá atrás? Porque a Bíblia tem uma excelente notícia. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E algumas pessoas pensam: eu só preciso falar. Não, esse confessar aqui, queridos, na tradução é alinhar o meu propósito com o propósito de Deus. É alinhar aquilo que eu penso com o que Deus pensa. E o que Deus pensa sobre o pecado? É alinhar. Esse confessar é arrepender-se. Ou abrir a boca e dizer da boca para fora, como tipo: se eu vou só confessar, porque aí eu faço de novo, confesso de novo, e aí eu erro de novo, eu confesso de novo, e aí, vira essa palhaçada. Não, esse confessarmos aqui está relacionado a arrependimento de pecados. Neemias, Daniel, quantas orações pedindo perdão pelos pecados cometidos pelos antepassados. Mas você pode me questionar: mas pastor, a palavra do Senhor me diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sim, isso é verdade. Glória a Deus por isso. Exatamente, Cristo Jesus que nos deu acesso a esse perdão. É Ele que nos aperfeiçoa. É Ele que nos leva a entender as fragilidades da nossa estrutura. É Ele que nos refaz de acordo com a sua vontade. Por isso a importância de sabermos sobre quais fundamentos nós estamos criando a nossa vida. Não estou falando aqui de salvação não, queridos.
A salvação, Jesus, a graça é suficiente. Eu preciso olhar lá para trás para me poder, sabe, pedir perdão, para eu poder pedir perdão pelo que meus pais fizeram, para me poder ir para o céu. Não é sobre isso. A Bíblia diz que é sobre apenas pela graça, apenas pela graça. A graça é suficiente. Mas quem quer viver uma vida miserável, preso em coisas que ficaram lá para trás? Quantos querem sentir, porque crente também fica triste, crente também tem depressão, crente também fica amargurado, crente também vive uma vida sem ganhar dinheiro, crente também não consegue romper em muitas áreas das suas vidas. É Jesus quem nos dá acesso a olhar para trás, entender o que nos levou a nossa vida estar como está, e haver conserto, e haver clamor, e haver arrependimento, haver cura, haver libertação. É Jesus quem nos dá isso, é Jesus. Por isso a importância de nós sabermos sobre quais fundamentos nós estamos construindo a nossa vida. Nós podemos fazer remissão de pecados, porque Jesus morreu para cobrir os pecados não apenas nossos, mas de todas as gerações. Você crê nisso? Amém. Então dê um glória a Deus aí bem alto. Precisamos de arrependimento de pecados, mas precisamos também de cura. Diga comigo, cura. Peça ao Senhor para jogar luz nas suas trevas. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Querido, se você passou a acreditar em mentiras em alguma área da sua vida, isso te causa dor. Você precisa ser curado. Você precisa ser curado. Você precisa entender aonde te feriu, aquilo te feriu, e clamar por cura por esses lugares de dor. Filhas de mães rejeitadas, trocadas, desprezadas, que hoje não conseguem sequer olhar para o espelho, porque se acham feias, enquanto o marido está achando linda. Não consegue olhar para o espelho. Por quê? Porque a mãe foi rejeitada pelo marido, a mãe foi trocada pelo futebol, a mãe foi traída, o pai se relacionava com outras mulheres, o pai, olhava e dizia que era feia. Isso foi criando conexões naquela mãe. A forma como o seu sistema nervoso agia, isso gerou influência naquele feto, você sendo criado. E hoje você olha para você e você se acha feia, você se acha, inadequada. Se isso te causa dor, você precisa de cura em nome de Jesus. Homens, filhos de pais que receberam palavras de derrota, que nunca conseguiram prosperar em suas vidas, hoje não têm visão de que podem ser homens prósperos e sofrem com o estigma de derrota. Queridos, eu quero compartilhar algo com os amados. Acho que eu já até disse isso para algumas pessoas, ou não lembro da escola bíblica. Sobre a minha vida houve uma expectativa muito grande. Eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar, sempre fui um filho que sempre fiz de tudo para obedecer. Então eu levei algumas surras mais pela minha irmã do que por mim mesmo, porque eu era sempre muito quieto, eu não tenho cicatriz pelo corpo, de menino que cai, de malinho, nada. Então eu sempre me esforcei. Então, por conta disso, o fato de ser filho, de ser o único menino, enfim, não ter a presença de um pai, eu não queria causar problemas para minha mãe. Então eu me comportava. Só que isso gerou-se uma expectativa muito grande a respeito de mim. Então as pessoas falavam, isso vai ser doutor, esse vai ser, uma família simples, humilde. Mas os pais, eles criam essas expectativas, a família cria expectativas com relação aos filhos. O Ellison gosta de estudar, ele é um menino muito bom, esse menino vai ser, e eu ouvia isso, me faltava o ar, de medo de não conseguir ser tudo aquilo que eles esperavam de mim. E o que isso fez comigo? Me paralisou. Continuei gostando de estudar, mas o meu medo de falhar, medo de errar, medo de fazer e não dar certo, era tão grande, que eu preferia não fazer. E aí eu fui tentando, fui construindo a minha vida diante desses fundamentos destruídos, desses fundamentos ruins. E fui vencendo em muitas coisas, mas em outras não. E um dia Deus colocou no coração da minha esposa
o desejo de orar por mim, dizendo: Senhor, abre a visão do meu marido. E quando ela começou a orar nisso, algo mudou em mim. Um desejo de fazer diferente, um desejo de ser maior. E aí Deus usa, as falhas das pessoas para nos, aperfeiçoar, nos tornar ainda melhores. A minha esposa foi confrontada por uma pessoa da nossa família, e essa pessoa falou coisas que feriu muito a ela. E ela me procurou, porque era sobre mim que a pessoa falou. E ela me procurou e eu fiquei transtornado. Eu nunca briguei, nunca dei um soco em ninguém, então eu nunca vou dar porque eu não sei dar. Então vai que eu dou um soco, só pega no cantinho, a pessoa vem e acerta. Então, não é comigo isso. Mas a minha vontade era de treinar um pouco para ir lá e arrebentar a cara. O desejo foi esse, mas em Cristo Jesus eu entendi que essa não era a resposta. Queridos, meu sangue ferveu. E eu falei: quem um dia achou que eu não ia prosperar, vai ter que se alegrar comigo, porque isso vai mudar. Isso vai mudar. E eu comecei a clamar, eu comecei a gritar em Deus: Senhor, muda a minha história. Muda a minha história. Queridos, a partir desse clamor, a minha vida foi sendo transformada. Hoje, eu estou no Organization Chart, que é um organograma de 2 empresas internacionais. Tenho clientes aqui, tenho um trabalho aqui. Não estou ganhando muito não, mas melhor do que eu ganhava antes. E falei para minha esposa hoje: vou ter minha agência. Vou ter a minha agência física, porque ela já existe aqui, ela já existe. Quando alguém me pede um orçamento, a minha proposta é de GIX Comunicação, é uma proposta de uma agência, Então ela já está acontecendo, mesmo sem ser física. Por quê? Porque Deus mudou a forma de eu enxergar. Eu recebi cura lá atrás, a expectativa foi grande, aquilo me paralisou. Não vai me paralisar mais. Não vai me paralisar mais. Não vai. Até palavras de bênção, nos paralisam. Olha só, nunca recebi palavra: esse menino não vai valer nada. Minha avó uma vez falou uma coisa lá, nada a ver, nada a ver, muito movida pela raiva, mas enfim, mas mudou, está mudando. E eu creio, em nome de Jesus, que é só o início. Deus tem muito mais ainda para fazer. Minha esposa compartilhou comigo a história de uma pessoa contando a respeito da sua tia, que a sua tia, ela tinha todo entardecer, quando ia dando por volta de 6 horas até umas 10 horas da noite, ela sentia uma tristeza tão profunda. Ela sentia, ela não gostava do entardecer, ela se sentia incomodada, e essa pessoa já estava em Cristo Jesus, mas ela vivia esse processo. Uma tristeza, todo entardecer, uma tristeza, e o Espírito Santo direcionou ela, alguém, enfim, não sei, que ela precisava entender aquilo, para ela ir atrás. E aí ela foi conversar, foi atrás de informações, e o que ela descobriu? Que a sua mãe, quando se casou, foi morar com a sogra, durante o processo da gestação. Ela morava com a sogra. A sogra tinha o hábito de jantar por volta de 5 horas da tarde, e 6 horas todo mundo na cama. Todo mundo na cama. Não sei qual era a rotina, às vezes acordava muito cedo. E tem pessoas que até hoje, a avó da minha esposa, ela janta 6 horas da tarde e 8 horas você já não encontra ela mais lá, na frente, ela já está na caminha dela. Então eles tinham esse hábito naquela casa. E a sogra, muito dura, muito brava, ela entrava para o quarto, ela não podia sequer acender uma luz. Ela tinha que ficar paradinha, quietinha, até o marido chegar, e o marido só chegava mais tarde. Então todo santo dia, quando ia dando o horário de começar a anoitecer, ela começava a se entristecer, ela começava a sentir angústia. Afinal de contas, poxa, eu venho de uma casa onde a gente vai dormir 10 horas da noite, o que eu vou ficar fazendo deitado de 6 a 10 sem poder dar um pio? Sentia fome, não podia levantar para comer porque a sogra repreendia. E naquela hora o Espírito Santo falou bem assim: tá vendo? Olha só, ela sentiu
você sentiu também. E até hoje isso tem moldado o seu comportamento. E ela falou, até hoje, não mais. E ela viveu um processo em Deus, e ela recebeu cura. E os entardeceres, os inícios de noite se tornaram belos e lindos para ela. O que é motivo de dor para você hoje, o que te causa dor, que te causa, sabe? Vai ser motivo de exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus um dia, em nome de Jesus. Precisamos rejeitar essas mentiras e nos lembrar do que é fato. A galera da teologia aí, né, vai lembrar. Fato, fé, emoções. Precisamos nos lembrar do que é fato, o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Erga suas mãos aí. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Só algumas coisinhas que a Bíblia diz a seu respeito. Se você ainda não se vê assim, você está acreditando em mentiras, e o Senhor quer te mostrar a raiz dessa dor. Ele vai substituir as mentiras pela verdade. Quando você vive a cura, você substitui as mentiras pela verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos de libertação. E precisamos entender também a diferença de libertação para expulsar demônio. Há uma aula sobre isso também, e eu concordo em tudo que foi falado ali. Existe essa diferença. Eu acredito, eu creio que aqueles que estão em Cristo Jesus jamais serão possessos por demônios. Mas nós não podemos, viver como se ele não tivesse poder para nos influenciar, para nos oprimir através das suas setas. O nosso pecado, ele é o alimento do inimigo, e a palavra do Senhor, o nosso alimento, que é suficiente para nos libertar de toda e qualquer influência do maligno. Tiago capítulo 4, versículo 7, eu nem coloquei ali. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos fazer a restauração dos fundamentos da nossa vida, para nós entendermos onde nós precisamos resistir ao inimigo. Tem gente brincando com o pecado, tem gente flertando com o pecado. Ela é muito bonita, mas eu sou casado. Nossa, ele trata tão bem, né? Meu marido é aquele grosso, mas não, de jeito nenhum. Flertando com o pecado. Olha para trás, vê se tem alguém que flertou com o pecado e teve coisa boa. Olha para trás, vê se na sua família tem alguém que viveu, brincou com aquilo que era errado e teve algo marcante na sua vida, um adultério, uma separação. Nós precisamos entender os fundamentos da nossa vida para a gente poder saber como resistir ao diabo. Você será livre, você será liberto, você e a sua casa serão totalmente livres dessas maldições em nome de Jesus, dessas cadeias, dessas prisões que nos assolam, que arruinam as gerações anteriores, que arruinaram, as gerações anteriores. Diga comigo, não mais. Não mais. Há um futuro diante de você, e ele é maravilhoso por causa de Jesus. Tudo aquilo que um dia se perpetuou na sua vida, querido, na vida dos seus pais, na vida dos avós, dos bisavós, não vai se repetir na vida dos nossos filhos e das nossas filhas e das futuras gerações, porque nós vamos resistir ao diabo. Nós precisamos resistir ao diabo. A resistência também é esforço. A resistência faz com que o diabo fuja. A resistência vai fazendo novas conexões neurais, e aí entra a renovação da mente. Deus tem novos hábitos para nós. Se existe uma geração destruída no passado, de casamento infeliz, destruída pelo alcoolismo, pelo adultério, crie novos modelos, crie novos referenciais, crie novos caminhos no seu cérebro, e seja diferente em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos demolir toda estrutura falida,
e construir fundamentos sólidos, inabaláveis, na rocha eterna, na palavra do Senhor Jesus. Precisamos converter os nossos corações para as gerações passadas. Eu estou tão preocupado em converter o meu coração e de quem está ao meu redor para a geração futura. E o Senhor me levou a entender que para mim converter o meu coração para a geração futura, eu preciso converter o meu coração para a geração passada. E a minha próxima pregação vai ser sobre geração futura. Não é desse domingo que vem não, tá? Só no outro. Só depois, em minha próxima escala. Precisamos converter os nossos corações para gerações passadas com compaixão, com misericórdia, com perdão. Precisamos reconstruir, reconciliar as pedras arruinadas de muitas gerações, para enfim sermos curados, abençoados em todas as nossas vidas, em todas as futuras gerações, todos aqueles que virão após nós.